Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Renan. Dessa vez trazendo, mano, minha humilde opinião sobre o Fobia. Essa sala aqui que a gente tá aqui é uma sala do extra, tá? Onde mostra coisas que a gente pegou durante a gameplay, aqueles itens coletáveis, memórias, sabe? E assim, eu vou falar nesse vídeo qual é a sensação de jogar Fobia. E, sinceramente, é um game que de início ele é muito bom, mas com o desenvolvimento da gameplay, desenvolvimento da história, ele começa a ser repetitivo a um ponto que você perde realmente o interesse em querer explorar o game e só quer terminar. Pelo menos isso foi a minha sensação jogando. Em relação aos monstros, os monstros dão sim um pouco de daquele um pouco um pouco de medo, vai. E assim, é algo legal. Os inimigos eu acho interessante. Beleza que tem aquela coisa lá de você atirar no inimigo e não sentir que o inimigo está realmente recebendo dano. Tem. Mas também ele são interessantes em termos de assustar. Os boss do game são legais. Eu curti, não tenho o que reclamar dos chefes desse game. É algo muito interessante, foi muito interessante para mim, os boss desse game. Não tenho o que reclamar de jeito nenhum. Eu até fiquei com aquele gostinho de que o jogo tivesse mais uns dois ali. Mas o número que apareceu no game é bem interessante, tá certo? Todos têm uma mecânica diferente em termos de atacar os inimigos. Todos são diferentes um do outro. Isso é um ponto muito positivo do Fobia. Mas em história ele peca muito. É um game que tem uma história aceitável, mas não é aquela história que encanta o jogador ao ponto de querer rejogar novamente. Se não for pelas conquistas, eu não sei o que fazeria você rejogar o game novamente para rever a história novamente. Eu mesmo é um dos poucos games que eu joguei na vida que eu não senti vontade nenhuma de jogar novamente. Talvez isso mude com o passar dos anos, eu queira rejogar o game com algum desafio a mais. Possa ser que aconteça. Mas, por enquanto, eu tenho interesse nenhum em rejogar o game. Para falar a verdade, depois que o jogo passou da metade, a única coisa que eu queria fazer desse game seria zerar. De uma nota de 0 a 10, eu vou fazer as análises baseadas em três pilares, que seria jogabilidade, trilha sonora, gráficos. E a gente pode usar o outro ali, que seria pode ser jogabilidade, vai. Jogabilidade é muito importante para mim. Primeiro ponto, história desse game, eu dou um 5, mano. Um 5 na história. A história é muito fraca, mas como eu sou muito fã de Resident Evil, é algo até aceitável. Eu até critico as histórias de Resident Evil porque são histórias bem rasas como esse game aqui. Sobre jogabilidade, o game deixa muito a desejar. Principalmente, principalmente algo que eu achei horrível nesse game foi a mira e o esquema de não ter um 360 nesse game. Você pode ver que não tem um 360 de você girar assim pro lado e o personagem principal ele dá um giro, não tem. Ah, não é um jogo indie, mas tem jogo, a maioria dos jogos indie que eu jogo e amo literalmente, queria agradecer até o TK por sempre me indicar alguns jogos indie e por causa dele eu comecei a dar chances a jogos indies. Todo jogo indie que eu jogo, ou tipo, vai lá 90%, eles são perfeitos em jogabilidade. Claro que nem todo jogo indie é perfeito, mas sempre eles têm algo a mostrar na jogabilidade que realmente impressiona. 5 da história com mais um 6 da jogabilidade que eu tô dando aqui agora. Eu vou até anotar para a gente não fazer uma média errada aqui do game. 5 da história, mais 6 da jogabilidade. E agora vamos para o gráfico. O gráfico eu realmente gostei. Ah, Renan, mas tem muitos jogos como Resident Evil 8, nesse caso Resident Evil Village e Resident Evil 7 que tem gráficos melhores que esse. É, realmente sim. Mas para um jogo indie, para um jogo que teve um orçamento pequeno,
Esse jogo realmente impressiona pela qualidade em termos gráficos. Não chega a ser algo grandioso, mas também não é um jogo feio. Ele é realmente um jogo bonito, sim, mas não puxando para o realismo. Ele tem uma pegada ali de PS2 para PS3 em termos de gráficos, e isso ninguém pode negar. E para mim, o gráfico não é tão importante assim. Tem muitos jogos perfeitos que têm gráficos considerados feios, sabe? Mas eu gosto. Então, em gráfico, esse game, eu deixo um 8. Sim, Renan, um 8. E para finalizar, que já analisamos história, jogabilidade e gráfico, podemos analisar por último, nada mais, nada menos que os chefes. Sim, Renan, por que analisar os chefes? Eu gosto de analisar os chefes como algo assim para dar um equilíbrio na dificuldade. Mas eu vou deixar o termo principal dificuldade. Eu achei o game fácil. Sim, o game é fácil, mas ele é um fácil um pouco complicado. Eu vou explicar isso, tá certo? Ele é um game fácil. O jogo começa fácil, fácil, fácil. Chega um momento que é super difícil. Aí o game fica fácil, 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 fácil. Depois fica totalmente perdido. Tá certo? O game te deixa perdido ao ponto de você não querer continuar o game, de você querer desistir. E isso me incomodou muito. Eu acho que o maior defeito do Fobia para mim, tá certo? Para eu jogando, foi sentir, enquanto estava jogando o game várias vezes, vontade de desistir do game com apenas 1 hora de gameplay. Então é um game que me deixou muito perdido. E isso me incomodou muito mesmo. E esse fato de dificuldade eu dou literalmente um 4. Aí não, a nota bem baixa. A nota bem baixa, mas eu dou um 4 por esse fato de o game não conseguir me prender, sabe? Tem pontos positivos? Tem. Mas história, dificuldade do game é muito zoado. Eu não gostei, literalmente, eu não gostei. É muito fácil, depois fica muito difícil, depois volta a ficar super fácil e perdi do game. E juntando essas 4 notas que eu dei, 5 da história, 6 da jogabilidade, 8 dos gráficos e 4 da dificuldade, nós vamos se a gente dividir por 4, se a gente dividir por 4, ficaria 5,75. Um jogo de razoável para bom. Então, pessoal, é isso aí. Espero de coração que vocês gostaram dessa pegada. E de coração espero que vocês possam curtir mais vídeo aqui do canal de opinião. Tá certo? Então é isso aí. Espero que tenham gostado. Fica com Deus. Até a próxima. E falou. Fui.